Devolutiva da atividade sobre distância entre dois pontos. Primeira questão. Calcule a distância entre os pontos A e B em cada um dos seguintes casos. Então, vamos lá. Nós temos apenas a letra A. Então, o primeiro passo é identificar os x e os y. No ponto A, nós temos o x igual a 6 e o y igual a menos 3. No ponto B, o x é 6 e o y é 5. Então, sabendo disso e sabendo da fórmula da distância de A a B, que é igual a raiz quadrada de quem? Do xa menos o xb ao quadrado mais o ya menos o yb ao quadrado. Então, conhecendo essa fórmula, não tem erro, é só seguir as instruções. Então, nós temos quem? A raiz. Quem é o xa? 6. Quem é o xb? 6 ao quadrado. Mais, quem é o ya? Menos 3. Menos, quem é o yb? 5 ao quadrado. Então, vai ser igual raiz 6 menos 6, 0 ao quadrado. Mais sinais iguais, né? Conserva e soma, que é menos 3 mais 5, 8 ao quadrado. Então, o zero a gente já sabe que vai embora. Sobrou quem? Menos 8 ao quadrado, que é menos 8 vezes menos 8, que é 64. Então, quem é a distância de AB? Raiz de 64, 8. Segunda questão. Calcule a medida do raio da circunferência de centro C representado no plano cartesiano abaixo. Ou seja, o que é que ele quer? Essa medida, a distância entre o ponto C e o ponto P. Aí, olhando aí, se é o ponto C e ele está no eixo Y em cima do 3, significa que o x é 0 e o y é 3. E quem é o ponto P? Desculpa, P, né? Quem é esse ponto P? Apagando aqui esse P feio, fazendo outro P. Quem é o x do ponto P? É 2 e o y é 5. Então, eu tenho o xc que é 0, o yc que é 0, o xp que é 2 e o yp que é 5. Então, a distância, esse raio da circunferência, desculpa, é a distância entre C e P. Que eu já sei que é quem? Raiz quadrada do xc, quem é o xc? 0, menos o xp, 2 ao quadrado. Mais, quem é o y? C, 3, menos o yp, 5 ao quadrado. Então, a distância de CAP, o raio dessa circunferência, vai ser quem? Raiz 8 menos, aliás, aqui não é 8, gente, é 0. 0 menos 2 é quem? É o próprio menos 2 ao quadrado. Mais 3 menos 5, sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai. 5 menos 3, 2. Então, vamos lá. Quem é menos 2 ao quadrado? 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui é quem? Raiz quadrada de 8. Como 8 não possui raiz quadrada, a gente fatora, exata, né? A gente fatora por 2, dá 4, por 2, dá 2, e por 2, dá 1. Quem é isso aqui? Eu tenho que transformar em expoente 2, né? Ó, é 2 ao quadrado vezes 2. Então, quem é isso aqui? Ó, 2 ao quadrado vezes 2. Então, o 2 que tem ao quadrado, ele vai para fora. Então, fica 2 raiz quadrada de 2. É a nossa distância entre o centro da circunferência e o ponto P. Terceira questão, determine o ponto T, sabendo que ele pertence ao eixo 0y. Então, significa que ele é 0 para x e o y a gente vamos descobrir. Que dista igualmente dos pontos A e B. Nós temos o x de A2 e o y de A3, o x de B6 e o y de B5. O que é que ele quis dizer que dista igualmente? Que a distância de A até T
é igual à distância de B a T. Então, eu vou fazer as duas distâncias e igualá-las, né? Distância de AT vai ser quem? O XA, que é 2, e menos o XT, que é 0, ao quadrado. Mais o YA, que é 3, menos o YT, que é o próprio Y, né? Que é quem a gente vai descobrir. Isso aqui vai ser igual à distância de BAT. Então, vai ser quem? O XB, que é 6, menos o XT, que é 0, ao quadrado, mais o YT, que é 5, B, que é 5, menos o YT, que é Y ao quadrado. Essas raízes, elas se eliminam pelo fato de uma ser o inverso da outra, ok? Quanto é 2 menos 0? É 2 ao quadrado. Mas eu tenho 3 menos y ao quadrado. A diferença, né, de dois polinômios, como é que vai ficar? É o primeiro ao quadrado, que é 3, menos 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes 3, vezes o segundo, que é y, mais o segundo ao quadrado, que é y ao quadrado. Isso aqui é quem? 6 menos 0, 6 ao quadrado. Mais, quem é 5 menos y ao quadrado, né? O produto da diferença do polinômio é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é y, mais o segundo ao quadrado. Resolvendo, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes y, 6. Y mais y ao quadrado. Que é igual a 6 ao quadrado, 36. 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 5, 10 vezes y, mais y ao quadrado. Observe que nós temos y ao quadrado no primeiro membro e no segundo. Se eu trago um dos dois para o outro lado, um vai ficar positivo e o outro negativo. Então, já dá de eu eliminar. 4 mais 9, 13. Vamos trazer tudo para o primeiro membro? Menos 6y. 36 mais 25 dá o quê? 61 positivo, eu trago para cá, negativo. Menos 10y, eu trago para cá, mais 10y. Tudo isso igual a zero. Por quê? Porque nós estamos procurando o valor do y. Então, 13 positivo com 61 negativo vai ficar menos 61 menos 13. Dá o quê? 48. Menos 6y mais 10y, sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 10y menos 6y, 4y, igual a zero. Então, 4y é igual, 48 está negativo, passa positivo. Então, isso aqui vai ser quem? Y vai ser quem? 48. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y é igual a 48 dividido para 12. Desculpa, gente. 48 dividido para 4, né? Eu já estava olhando mais à frente. 48 dividido para 4, o 4 está aqui multiplicando, passa dividindo, é igual a 12. Logo, quem é o ponto P? O ponto T, aliás, é 0 para x e 12 para y. Bons estudos!